Sejam bem-vindos ao Chat Trovão com mais um react aqui pra vocês. E o VTR mandou mais um vídeo do Danael também, falando sobre o one shot do autor de Chainsaw e teoria do cinema. Uau, complexo. Vamos lá, não manjo nada. Fujima? Fujita? Eu não lembro o nome do cara. Enfim, YouTube, vamos falar sobre Sayonara Eri, ou Goodbye Eri, ou Tchau Tchau Eri. Tchau, Eren. Falou. Essa é Valeu, uma Eren. one-shot de Falou. Tatsuki Fujimoto. Caso você não reconheça pelo nome, é o autor de Chainsaw Man, além de outras coisas, como por exemplo Fire Punch. Eu ainda não encostei em Fire Punch e eu não estou em dia com Chainsaw Man. Na verdade, eu tô, sei lá, capítulo 30, não sei. Portanto, Eri é o primeiro mangá do Fujimoto que eu li por completo. E eu gostaria de falar com vocês sobre ele, porque tem algumas coisas muito interessantes a serem ditas sobre esse nome mangá. Entretanto, como ele é curto, ele é só uma one-shot, eu recomendo vocês irem dar uma lida. Esse início aqui do vídeo vai ser uma apresentação do mangá, falar sobre o que ele é, contar um pouquinho do início da história, e depois eu quero ir mais a fundo nos temas e uma certa coisa que o Fujimoto fez, que falou pessoalmente comigo em um nível mais profundo. Vai ser difícil de explicar, mas vai chegar nisso. Mas antes de qualquer coisa, sobre o que é esse mangá. Spoilers apenas do iniciozinho dele. A Deus Eri é a história de um garoto chamado Yuta, que no ensino fundamental... Não é Eren? Pô. É a Deus Eren, e não é Eren. É tipo Free Eren e não libertar o Eren. Recebe um smartphone de presente de sua mãe. Sua mãe está doente e vai morrer em breve. E ela lhe dá a missão / pedido de gravar seus últimos dias de vida. E então ele o faz, apresentando os últimos momentos da vida da sua mãe, sua doença ficando pior, ela indo pro hospital, seu pai chorando quanto a isso, até o dia onde ela realmente morre e pede pra que Yuta grave sua morte. Yuta se recusa, vira de costas, começa a correr e aí o hospital explode. Acontece que essa gravação inteira aconteceu alguns anos antes e ele editou um filme com filmagens que ele fez da mãe, apresentando essa ideia toda dele gravar os últimos momentos da mãe, porém com um final um bocado mais fantasioso, onde o hospital só explode. Ele apresenta isso no ensino médio pros seus colegas e ele é imediatamente ridicularizado. Falam que foi desrespeitoso e que ele deveria tomar no cu por fazer isso. Só que uma garota chamada Eri gostou do seu filme. Eri então faz ele passar um bom tempo assistindo vários filmes com ela, pra que ele eventualmente se prepare e faça um segundo filme pra jogar na cara de todo mundo que riu dele. E essa é a premissa em geral, é a vida do Yuta com a Eri durante esse tempo todo. Falando da arte, rapidinho, vocês devem já ter percebido que ela é, no mínimo, muito interessante. Não a arte em si, eu acho que o Fujimoto desenha muito bem, mas a maneira como ele optou por usar painéis. Ele essencialmente transformou um filme found footage num mangá. Found footage, você pode ver alguns vídeos meus aqui onde eu falo do assunto, em particular minhas análises sobre atividade paranormal. É um estilo de filmagem feito pra emular filmagem real, como se fosse um vídeo caseiro ou um documentário. É algo ficcional feito pra parecer real. É muito usado em terror pra que esse aspecto real te afete de alguma maneira. O Fujimoto pegou essa ideia e fez no mangá. É um mangá sobre um cara gravando um filme e aí você tá vendo a arte que o Fujimoto fez desse cara gravando o filme. Porque até quando tá com a Eri, ele tá gravando tudo. Quando chegar nas partes de spoiler, fica ainda mais maluco. Mas essa interessante. Além de passar uma ideia mais, entre aspas, realista, não só o estilo de arte do Fujimoto é um bocado, entre aspas, realista, a proporção dos personagens não é nada cartunesca, nem nada assim, parecem só pessoas, só que desenhadas. O Fujimoto passa um bom tempo desenhando painéis que são similares um com o outro, o que passa a sensação de que o Yuta só tá gravando mesmo. Gravando um momento real, um momento descontraído, um momento íntimo. E íntimo eu não quero dizer de maneira estranha que vocês podem estar pensando, eu quero dizer íntimo no sentido de Fujimoto tá mostrando um momento entre o Yuta e a Eri, e é isso. Ela não se move muito pedradas, porque você precisa se mover muito conversas. É difícil explicar a sensação que o Fujimoto passa usando a arte sequencial dessa maneira. Parece íntimo, parece real de alguma maneira. E só em alguns momentos ele muda esse estilo. Tem poucos momentos onde ele não tá sendo gravado. Até no momento que ele não tá sendo gravado, eu até consigo argumentar que ele tá sendo gravado, mas enfim, não importa. E é aqui que eu acabo a minha parte de recomendação. Se vocês quiserem dar uma olhada, vão lá dar uma olhada. A forma como o Fujimoto usa a arte sequencial já deveria ser um motivo pra vocês darem uma olhada, mas talvez já tenham ficado interessado com a história aqui. Então agora eu vou entrar em coisas mais spoiler, ok? Fujimoto pedradas, cara, pô. Assim, eu não sou um grande conhecedor de mangá. Não lembro qual foi o último mangá que eu li na minha vida. Mas, assim, me parece um conceito diferente pra colocar em mangá. Sabe, fazer quadro sequencial de microexpressões, de micros detalhes de diferença, onde você tem uma sequência muito mais próxima, né? Tipo, o próximo quadro, ele vai mostrar a sequência muito mais próxima do que foi a ação do quadro anterior,
né? Então você tem, tipo, um movimento mais lento. Interessante. E até bem no íntimo de personagem. Interessante. Interessante. Ok, 3, 2, 1, vamos lá. Então, eu não gosto de assumir coisas sobre a vida pessoal das pessoas que estão fazendo arte que eu falo aqui no canal. Eu nunca vou fazer ele fez essa arte aqui porque provavelmente tal coisa aconteceu na vida dele. Eu não sou psicólogo, cara, não vou analisar a porra do Fujimoto. Com eu isso também dito, não. Tem muitos momentos aqui que você lê com uma cara de, pô, alguém dá uma olhada lá no Fujima, por favor. Alguém vê se ele tá bem. Mas tem uma certa coisa aqui que o Fujimoto colocou na história que eu só achei simplesmente genial e eu fiquei pensando bastante sobre isso com o tempo. Então, falando sobre os spoilers desse negócio, Yuta decide que ele vai fazer o filme baseado no que ele está gravando agora, ou seja, no tempo dele com a Eri, criando um roteiro ao redor disso, onde a Eri é uma vampiro e ela tá com uma doença e ela vai morrer. Adivinha, acontece que a Eri realmente tá com uma doença, daqui a pouco ela vai morrer, e lá no final a gente descobre que ela também é uma vampiro. Mas chega um certo momento onde o pai do Yuta sugere que ele veja a gravação da mãe, porque o pai realmente gravou a mãe morrendo. E na gravação, a mãe, ao descobrir que Yuta não vai gravá-la, chama o garoto de patético e de inútil. Acontece que o filme que nós vimos do início da mãe era uma versão muito romantizada dela, mas não era a versão real. Ela era uma filha da puta que queria seu legado preservado pelo filho. Então pediu pra que essa criança gravasse os últimos dias dela e gravasse ela morrendo. A mãe de Yuta não era uma boa pessoa, que nem foi apresentado no início dessa história. Que nem foi apresentado no filme que Yuta fez. Isso é legal. É a coisa mais interessante de Sayonara Eri pra mim. Mas por que, Danael? Bom, pra eu responder isso, eu vou ter que dar uma rápida pincelada em teoria do cinema e origem de documentário. Tipo, documentário como uma forma de arte mesmo. Não origem, mas sim um ponto importante da história dele. Pode parecer que eu tô exagerando, só que todo mundo sabe que o Fujimoto é muito, muito fã de cinema, então vamos ter uma aula de cinema. Em 1929 saiu esse filme aqui chamado Um Homem com Sua Câmera, feito por esse brother chamado Dziga Vertov. Dziga Vertov é uma das pessoas mais importantes da história do cinema que você jamais ouviu falar. Esse é um filme mudo, onde Vertov simplesmente grava seus arredores. Grava pessoas, grava indústrias, e nisso ele utiliza muitas técnicas que são, do mínimo, surpreendentes de serem usadas em 1929. De um ponto de vista cinematográfico, esse filme é lindo até hoje em dia. Recomendo qualquer um que tenha interesse em fazer direção de fotografia, ou ser um cinematógrafo em geral, pelo amor de Deus, ver esse filme. Mas o filme é simplesmente isso, é ele gravando as coisas em volta. Qual que é o rolê disso daí? Vertov defendia que a câmera é um olho que apresenta a verdade. Se você está fazendo um documentário, documentando alguma coisa, não criando algo ficcional, a câmera deveria apresentar uma verdade objetiva. Ele se contrapunha, por exemplo, ao estilo de edição, ou montagem, falando edição porque é mais fácil de entender hoje em dia, mas o nome é montagem nesse caso, de Sergei Eisenstein, que usava a montagem de seus filmes para criar mais simbolismos e significados. Na visão de Vertov, a câmera deveria mostrar a verdade objetiva. E nisso surgiu vários movimentos, por exemplo, cinema direto e cinema verdade, onde havia menos interferências de coisas fora da câmera, seja a pessoa dirigindo, seja outros equipamentos, tipo, porque você gravaria usando um microfone. Esse é um exemplo. E isso tudo deixa a Deus Eri mais interessante, porque nós que estamos lendo e os personagens dentro da história estão vendo esses filmes que o Yuta está fazendo de um ponto de vista do Vertov. As pessoas que viram o primeiro filme do Yuta e depois riram da cara dele, apenas imaginaram que tudo que estava ali era real, com exceção do seu final, porque o final era muito absurdo pra ser real. Mas a maneira como a mãe agia, a maneira como tudo estava sendo apresentado, aquilo era o real. Mas não era o real. O Yuta estava editando e alterando uma verdade, criando uma nova verdade. As pessoas que viram aquele filme agora vão ver a mãe do Yuta de uma maneira muito específica que não era necessariamente a maneira verdadeira pra fora da câmera. É a maneira verdadeira que o filme está apresentando. E o filme, em teoria, é um pseudo-documentário, então aquilo, para a maioria das pessoas, é o correto. É a verdade objetivo. E isso Faz também sentido. traz à tona quando ele faz o filme sobre a Eri, e em algum momento desse filme, ele deixa claro que ele e a Eri estavam namorando. Quando ele é confrontado depois por uma amiga da Eri, ele fala que isso não era verdade. Isso era só coisa do filme mesmo. Durante o tempo que ele passou com a Eri, antes da Eri morrer, mas não morrer porque ela é uma vampiro, esse final estranho, os dois não namoraram. Porém, no filme está que os dois namoraram. Então, pra todo mundo assistir,
assistindo, os dois namoraram. Inclusive, no curto momento onde você lê pela primeira vez, você só recebe esse diálogo sem nenhum contexto. Você não sabe nem que já tá sendo apresentado pro público. Tem vários outros momentos onde eles brincam com isso, até com o próprio leitor. Tem a cena onde o Yuta apresenta a Eri pro pai, e o pai é todo desrespeitoso com a Eri, porque tem medo do que ela pode causar no filho, e que os dois deveriam parar de fazer esse filme agora. E alguns painéis depois o pai fala tipo, como é que eu fui? Eu fui bem? Mandei bem? Como o mangá não te dá uma transição de isso daqui é real, isso daqui não é, e tá tudo sendo gravado pelo Yuta, o correto é você assumir que tudo que o Yuta está gravando é real. Porém, não é o caso. Ele vai entregar uma versão mais idealizada. O que vai ser entregue é a verdade que o Yuta decidiu criar. A verdade que... Cara, isso é genial, tá? Porque, assim, em geral, o que personagem faz, não que é uma regra, né, mas é muito corriqueiro, personagem sempre conta a verdade. Personagem sempre vai te dar a verdade. O personagem falou que o poder dele é mais de 8 mil. Sim, o poder dele é mais de 8 mil, ponto. Porque é uma forma do roteiro se comunicar através de personagem. Então, toda a ótica daquele mundo vai ser transpassada pelos personagens e a ótica dele sempre vai ser o reflexo da verdade. Não é regra. Tem obras que sabem fazer isso muito bem, inclusive brincar muito com perspectiva, brincar muito com a ideia de um personagem pode estar mentindo, um personagem pode estar manipulando outro personagem pode estar errado, né? Eu acho muito legal, inclusive, quando obras sabem trabalhar esse âmbito de perspectiva, onde o roteiro não é onipotente, onipresente, no caso, o personagem não é onipotente, onipresente e onisciente, e o roteiro meio que manipula e faz o ventriloquismo pra ele contar tudo. E aí, chega no mangá, ele não apenas subverte isso, mas conversa sobre isso. Genial. Genial. Que ele criou através do seu filme. Isso me pegou um pouco quando eu li, porque eu repensei um pouquinho algumas coisas da minha vida. Eu tenho alguns filmes de viagem, por exemplo, gravações de infância ou adolescência, de eu com amigos, e eu viajando, e eu fazendo coisa do tipo. Quem assistir esses vídeos vai ter uma visão bem diferente dessas viagens e dessas situações do que realmente aconteceu. Eles vão ter uma outra verdade. Pode ter sido uma viagem que deu 300 mil merdas e todo mundo se fudeu e todo mundo que tava lá odiou. Mas se na gravação todo mundo está feliz e está tranquilo, se você mostrar pra alguém, é assim que essa pessoa vai entender essa viagem. Isso inclusive, isso daí é um efeito internet, né? Efeito rede social. Na rede social, lindo, maravilhoso. Não, aquela pessoa é perfeita. Não, aquela pessoa tem a vida perfeita, casão, mansão, não sei o quê, pauzão, tem tudo. Tá lindo, mil maravilhas. Aí você vai ver por trás das câmeras, nas câmeras não é bem isso, né? Eu sei, é uma apenas reflexão besta aqui, mas no contexto eu vou criar um documentário, eu vou recortar um pedaço da minha vida e transmitir para um espectador, querendo ou não, Instagram, TikTok nem tanto, mas eu acho que mais Instagram, né? Antigamente Facebook, talvez, Orkut, né? Finado Orkut. Ele é muito sobre isso, sobre esses recortes da vida que você tende a contar uma narrativa que muitas vezes é fantasiosa, muitas vezes muito positiva, né? Da realidade que você vive ou que você quer que as pessoas te enxerguem. E quando você transmite isso e faz cinema em mangá, que nem o Fujimas Mitada fez, porra, fantástico, legal. É óbvio, porém isso é fascinante de pensar. E eu acho que o Fujimoto entregou esse conceito de uma maneira maravilhosamente boa. Até o final você é incerto se o que aconteceu foi verdade ou não, em que momento acaba a ficção, em que momento começa a realidade. Em que momento deixa de ser apenas o que o Yuta nos quer mostrar e vira o que realmente aconteceu. É possível saber o que realmente aconteceu nessa história? A resposta é não. Essa coisa muito fascinante, na verdade. Eu adorei. Bom mangá, seu Fujimoto. Ótimo mangá. E vocês, parabéns, senhor Fujimoto. Muito maneiro. Eu recomendo dar uma olhada aqui. Da hora. Até o final. Da hora. Leu. Agradecimentos especiais a Bruno Daniel Donaton Ribeiro por ter sugerido esse tema. Obrigado, meu querido. Tamo junto. Enfim, é isso. Muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado aqui, meu pai. Financiamento que foi maneiro. Até a próxima. Legal, cara. Só Fujimas Mitada, pedrada.
E, cara, assim, não conheço muito o trabalho dele, eu conheço Chainsaw só pelo anime, e aí eu não posso julgar o autor pela adaptação que ele teve. E, sei lá, nunca tive muito interesse, mas, nossa, com essa backlog de informação, eu achei bem legal. Que ele gosta bastante de cinema, que ele faz muito cinema nos seus mangás. Bacana. Uma perspectiva diferente. Uma obra bem experimental. Que legal. Que bacana, cara. Não sei se eu vou ler, mas fica a recomendação, fica a curiosidade, fica a reflexão. Muito bacana. Muito bacana. Tá aí. Mais um videozinho nós aí. Obrigado, Danael, por ter feito mais um vídeo excelente. Vou deixar o link aqui na descrição. E é isso. Deixe seu like, compartilhe pra todo mundo. Se você é novo, se inscreva. Seja muito bem-vindo. E eu vou ficando por aqui.